Olá, pessoal! Seguindo com o nosso papo de gestão com software, uma área dentro do Portal RP, onde nós entrevistamos um executivo de uma empresa de destaque no nosso segmento. Lembrando, primeiro bloco, o foco é a empresa, tecnologia, tendências, e no segundo bloco, o foco é o executivo. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber com a gente Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior Sistemas. Obrigado Luciano. Obrigado pelo convite. Sempre é muito bom um bate-papo aqui, bem aberto, e a gente poder falar um pouquinho, falar do mercado, falar das empresas, qual é a nossa visão do futuro. Eu que agradeço aí o teu convite. Perfeito. Então, para a gente iniciar, Carlênio, eu queria que você comentasse um pouquinho aí da história da Senior e o que é a Senior hoje. Legal. É bem bacana quando a gente fala da história da Senior, né? A Senior nasceu em 1988, então lá se vão 36 anos, né? É uma história bonita, com 3 fundadores, que é o Guido, o Jorge e o Nésio. Começaram lá atrás, pequenos, não tinha essa indústria de investimentos que tem hoje, né? Private equity, ou linhas de financiamento que ajudam as startups, era um momento muito mais duro. Interessante que o Jorge fala até hoje, ele pegava um ônibus aqui em Blumenau, ia para São Paulo, chegava lá, virava a noite no ônibus, chegava no outro dia, tinha um canal de distribuição esperando ele, aí pegava ele na rodoviária e eles iam fazer visitas para tentar vender o produto. Então, era outra realidade. Se a gente fala hoje para o pessoal aqui, vamos de ônibus para São Paulo, né? Vai ser super difícil. Então, foi um começo difícil, como toda startup, né? Quando a gente tem uma iniciativa, um empreendimento novo, nunca é fácil. O primeiro produto foi o RH, e por muitos anos a Senior sempre foi reconhecida como aquela empresa que tem um baita produto de RH, e continua, né? O RH hoje nosso, líder de mercado, mas que com o tempo foram desenvolvendo os novos softwares, né? A gente entrou no mundo do RP, depois entrou no software de acesso e segurança, né? E nos últimos anos a gente também começou uma expansão mais forte, inorgânica, não só orgânica, através de aquisições, e aí a gente entrou em outros segmentos que até então não atuava, né? Hoje, como no segmento de construção, foi todo feito através de aquisições, no segmento de logística também a gente não atuava, foi feito através de aquisições. Então, o que nasceu lá atrás, que era uma empresa muito focada no RH, hoje é uma empresa que tem um portfólio completo para atender o nosso cliente. Então, a gente sempre costuma falar para o nosso cliente que ele não necessita ir buscar outros provedores de tecnologia, de software, porque nós temos todas as soluções para atender. Perfeito. Bom, há alguns dias atrás, vocês divulgaram aí um número histórico, né? Um número de 1 bilhão de reais em faturamento nos últimos 12 meses. Bom, o que vocês fizeram para chegar até esse número? E se a gente tem uma previsão aí, se a empresa tem uma previsão de chegar em 1 bilhão de reais no ano fiscal, no exercício de 2024? Bem, sim, 2024, com certeza, a gente vai, no final do ano, a gente chega acima de um bilhão pelo faturamento que a gente tem tido nos últimos meses e que é sempre crescente, né? Então, eu acho que isso a gente, com certeza, a gente deve chegar. Agora, o que a gente fez foi muito trabalho, né, Luciano? Nunca é fácil. Então, as pessoas, quando veem assim, poxa, uma empresa de 1 bilhão, que coisa legal, dá tudo certo. Não, teve acertos, teve erros, né? Mas uma coisa que nunca faltou foi muito trabalho para chegar lá, né? Então, uma jornada que a gente vem nesses últimos 35 anos. É interessante que quando eu cheguei na Senior, já tinha esse projeto do 1 bilhão, isso lá no 2012, a gente faturava 100 milhões na época, né? E aí, na conversa do Jorge, que é o nosso presidente do conselho hoje, né? Falou, olha, a gente tem um projeto de chegar a 1 bilhão. Aí eu perguntei, tá, e quanto a gente fatura? Não, faturamos 100 milhões. Eu falei, caramba, né? Então, mas assim, o que é legal, o que eu sempre falo, o que é importante, né? É ter uma meta para chegar, né? Como vai chegar lá, vai ser fácil, vai ser difícil, mas a gente tem um foco de chegada lá. E foi isso, né? Essa meta era chegar em 2023, né? Atrasamos o ano, mas teve Covid no meio, né? E também pouco importa se era 2023, 2024, 2025, o importante era uma empresa que naquele momento faturava 100 milhões e hoje é uma empresa de 1 bilhão, né? Agora, a fruto de quê? Fruto de muito trabalho, de muita tecnologia, muito investimento em inovação, né? Você teve a oportunidade de andar aqui na Senior, ver o nosso Labs, o que ali a gente está construindo sempre pensando no futuro, né? Não é o desenvolvimento só para hoje, mas o que o nosso cliente vai usar daqui a 5, 10, 15 anos pela frente.
Então, assim, a indústria de software, e eu sempre também gosto de falar muito nisso, que não é o só hoje. A gente tem que sempre fazer muito investimento porque é o futuro. Se a gente parar hoje, a gente continua tendo cliente tranquilamente nos próximos 5 anos. Mas daqui a 5 anos, o nosso software vai estar totalmente obsoleto. Então é isso, a gente tem que continuar fazendo, é muito investimento, porque agora chegou 1 bilhão, a gente tem que criar agora o nosso próximo sonho grande. Perfeito. A Senior, desde 2011, se eu não me engano, começou uma estratégia aí de M&A, uma estratégia muito forte, né? Vocês adquiriram aí em torno de 30 empresas, né? Eu queria que você comentasse se tem algum setor, né, alguma vertical de mercado que foi mais favorecida por essas aquisições e o que isso traz, né, de benefício para o cliente da Senior. Legal. Algumas aquisições nossas foram realmente assim transformacionais, né? O que ela permitiu para a Senior? Permitiu a gente entrar em segmentos que a gente até então nós não estávamos inseridos, né? Então, um exemplo, né? A aquisição da Mega, né? A Mega, na época, a gente faturava perto de 300 milhões ali e a gente adquiriu, na época, uma empresa que faturava 60 milhões. Então, era 20% do nosso negócio, num segmento que a gente não atuava, que não conhecia que era construção, né? Então, eu acho que, e hoje, quando a gente vê, já é uma indústria que representa na Senior ali mais de 20% do nosso negócio. Por quê? Porque de lá para cá, né, conjunto com a Mega, veio a Obra-Prima, que até então era uma startup que faturava 1 milhão por ano, né? Hoje ela fatura 1,5 milhão por mês, né? Depois a gente fez a aquisição da Globaltech, lá em Goiânia. Então a gente entrou num segmento que nós não atuávamos e hoje nós somos líder de mercado, né? As principais empresas de construção no Brasil são nossos clientes. Num segmento que a gente sabe que tem muito por crescer para os próximos anos, pela falta de infraestrutura no Brasil que a gente conhece, pela falta de moradias que a gente conhece. Então, é um segmento que cresce todos os anos e quando a gente vê ainda para o futuro, ainda tem muito espaço de crescimento. Outra aquisição que foi extremamente importante, eu não tenho dúvida, foi quando a gente entrou no segmento de logística. A gente atuava com parceiros na época, né? A gente foi atrás do empresa WMS na época, conversamos com duas, ficamos em dúvida com as duas. Inclusive as duas são nossas agora, porque na época a gente decidiu pela Cytex na época e a gente entrou no mundo de logística. E de lá para cá a gente fez 4 aquisições nesse mercado e hoje também a gente é líder absoluto quando a gente fala nos mercados de WMS e TMS no Brasil. Então acho que foram aquisições que foram super importantes porque a gente entrou em segmentos que até então a gente não atuava. Fora as outras que vieram complementar o nosso portfólio e que também isso é fantástico, né? Como as aquisições que a gente fez esse ano, que todos foram para complementar o portfólio, tanto no RH quanto no segmento de agro, né? Mas assim, essas duas eu acho que marcaram porque foram entradas em segmentos que até então a gente não atuava, né? Perfeito. E como é que você está vendo aí, como é que você enxerga o mercado de software de gestão em 2025? Né? O que é que você está entendendo de mercado? Se você já tem uma projeção aí para os próximos anos e as aquisições elas vão continuar? O mercado, eu acho que o mercado de software no Brasil ainda tende a crescer muito nos próximos anos, né? Quando a gente faz comparação de investimento em tecnologia versus PIB, Brasil, e compara com mercados mais maduros, Estados Unidos, Europa e por aí vai, a gente vê que o percentual do investimento do PIB no Brasil ainda é muito baixo. Então isso já nos mostra que tem um gap aí de quantas empresas aqui no Brasil investem em tecnologia versus empresas fora, né? E isso traduz em quê? Traduz na nossa produtividade no Brasil perante mercados mais maduros também. A gente está um pouco atrás quando a gente fala de produtividade, né? Isso tem a ver o quê? Uso intensivo de tecnologia, isso com certeza é um dos fatores. Então, dito isso, a gente vê um mercado que é um mercado crescente ali dos próximos anos. E isso é interessante, né? Que quando a gente fala com, né, às vezes com jornalistas ou com fundos, né, sempre vem essa pergunta, tá, mas será que não é um mercado maduro? Será que não é um mercado que não vai crescer mais nos próximos anos, né? E isso eu acho que eles fazem essa pergunta há 20 anos e 20 anos a gente cresce bem acima do PIB. Ou seja, não é um mercado maduro, é um mercado que tende muito a crescer. E por que isso, né? Porque vão surgindo coisas novas que até então não precisava. Então vamos pegar, por exemplo, o mercado de logística. O que é o mercado de logística hoje versus 4, 5 anos atrás, antes de pandemia? Um mercado que transformou totalmente, porque as empresas já tinham
investido em tecnologias, na parte de e-commerce, por aí, tinham. Mas elas tiveram que acelerar absurdamente, porque o mercado se transformou, o modo de compra do consumidor mudou, e isso foi muito investimento em tecnologia, né, para atender esses clientes que estavam passando a comprar via e-commerce. Então, assim, a gente fala que se pensar no software como ele é hoje, realmente talvez ele não cresça tanto. Mas o pessoal esquece que surgem novas demandas por parte dos nossos clientes. E aí isso percorre todas as linhas de software, né? Quando a gente vai para o nosso RH, por exemplo, há anos atrás, como é que um candidato fazia na hora que se candidatava para uma vaga, né? Muitas vezes ele ainda mandava o currículo, papel, né? Ou depois que ele era contratado, então vem aqui no RH, traz todos os teus documentos, né? Não é que a gente é velho, porque isso não tem muito tempo, né? E como é hoje? Isso é totalmente automatizado, né? A gente tem nossas soluções que o candidato na hora que é ele, então ele manda tudo isso virtualmente, né? Remotamente. Então vão se transformando as necessidades e com isso vão sendo desenvolvidas novas soluções para esse nosso cliente. Então assim, a gente acredita muito, a gente não, nos próximos anos, 5, 10 anos, a gente não vê espaço para não estar crescendo e crescendo muito acima do PIB, como sempre foi. Quando a gente pega a Senior nos últimos 20 anos, se tu volta a 20, 15, 10, a Senior cresceu acima de 20% todos os anos. E por quê? Porque o mercado cresce, né? Então assim, a gente acredita muito. Agora, esse é o crescimento orgânico, tu perguntou o crescimento inorgânico também, né? O crescimento inorgânico, isso faz parte da nossa estratégia. Então, quando a gente fala nos 22% de crescimento que a gente teve nos últimos anos, a nossa divisão mais ou menos assim, 12% para crescimento orgânico, 4, 5% ali inflação, e os 5, 6 foi crescimento inorgânico. E é isso que a gente tem como estratégia. Então, toda vez que a gente anuncia uma aquisição, já tem mais 3, 4 ali que a gente está em negociação. Algumas vêm mais rápido, outras demoram, né? A gente sabe que é um processo de namoro que começa, depois pode virar casamento ou não. Então, toda vez que a gente faz aquisições, a gente já tem um pipeline aí enorme de empresas que a gente está conversando. E é isso que a gente tem como estratégia, crescer tanto orgânico quanto inorganicamente também. Perfeito. Bom, vocês falando em aquisições, vocês fizeram aquisição recentemente de uma empresa na Colômbia, que é a NovaSoft. Como é que você está enxergando aí o mercado Latam? México e Chile estão na mira? Como é que está essa visão do mercado Latam? Legal. O investimento, quando a gente decidiu fazer essa expansão internacional e começando pela América Latina, né, na época a gente contratou uma consultoria para nos apontar que países nós poderíamos ir que fosse mais aderente ao nosso produto, primeiro, que fosse mercados ainda que tivesse uma probabilidade, né, de crescimento nos próximos anos. E foi isso que a gente fez. Contratou, na época, apontou Colômbia, apontou México como os 2 principais países ali para a gente fazer o investimento. E foi isso que a gente fez. Começou a fazer as visitas nesses 2 países. Aí a gente se decidiu, no primeiro momento, pela Colômbia, pela proximidade geográfica. É um mercado ainda menos maduro do que o México. Aí a gente decidiu. Fizemos lá uma visita a várias empresas na época, fizemos uma shortlist e acabou fechando ali com a NovaSoft. A gente está extremamente satisfeito com a operação, uma operação que duplicou de tamanho em apenas 3 anos, né? Agora, a gente está no momento de começar a buscar outras empresas na Colômbia para fazer investimento, com o próprio recurso que a empresa da Colômbia gerou, isso que é interessante, ela cresceu tanto e gerou tanto recursos que ela está com caixa para fazer essas novas aquisições. Então, assim, a prioridade agora é uma expansão na Colômbia, com outras empresas lá, que já estamos conversando com algumas delas. E depois daí, também paralelo a isso, partir para outros países. E o México realmente é a primeira opção, México e Chile também a gente já fez algumas visitas, para fazer algum tipo de aquisição lá. Então a gente está nesse momento. A gente deve ir no México também, visitar algumas empresas, começar os estudos, começar a conversar, porque essa expansão começou, deu certo, era uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente vê muitas histórias de insucesso em empresas que tentaram fazer sua expansão internacional e destruíram o negócio que foi comprado, né? Então a gente tinha muito receio, até porque era a primeira, e se a gente não dá certo na primeira, a chance de ir para uma segunda, terceira é muito pior. Então a gente fez com muito cuidado, respeitando a cultura do lugar, o fundador ainda está lá na operação,
Ele podia já ter saído, a gente fez, poxa, tu não quer ficar, a gente está satisfeito contigo, tu está feliz no que está fazendo. Ele topou, ficou na operação, e a gente só vê a operação lá crescer. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Não é simplesmente fazer aquisição, porque isso é a parte mais fácil, né? Passar o cheque é a parte mais fácil. Mas fazer esse processo de integração com muito cuidado, com muito respeito às pessoas, com respeito à cultura, isso que faz uma operação dar certo ou não, né? Eu fui uma pessoa que passei por vários lugares, morei em vários lugares, né? E isso eu também aprendi para a minha vida pessoal, né? Eu tenho que respeitar a cultura do lugar, porque eu não vou mudar a cultura do lugar, né? Então você respeita e olha aquilo que é bom e tenta absorver aquilo que é bom, né? Então foi esse o cuidado que a gente teve que eu acho que fez isso um sucesso, não só nessas operações fora, a gente está falando Colômbia, mas todas as nossas operações que a gente fez, nossas aquisições que a gente fez aqui no Brasil foram aquisições de sucesso. Mas por quê? Porque a gente se respeitou muito a cultura do lugar. Perfeito. Vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouco de tecnologia. Inteligência artificial. Inteligência artificial é o rápido momento, se fala, quando a gente fala de tecnologia, esse é o assunto, esse foi o assunto no RP Summit, nos corredores. É inegável a gente entender que tem um negocinho diferente no ar, né? Você já passou por várias ondas de tecnologia, nesse momento realmente tem um negócio diferente no ar. Como vocês estão preparando essa jornada de inteligência artificial dos clientes, né? E que tipo de demanda vocês estão sentindo em relação aos clientes? Eu não tenho dúvida que a gente não vai para um lugar que não se fala de inteligência artificial, né? Até na roda de amigos, no jantar, né? No almoço é inteligência artificial, né? Parece que fica até chato, né? De todo mundo só fala nisso. Mas o fato a gente sabe que não é uma coisa nova, negócio que vem. Quantos anos se fala em inteligência artificial? Mas eu acho que agora está maduro, né? A tecnologia está maduro e as empresas realmente podem se utilizar nela na prática. Eu acho que a Sênior sai numa vantagem quando a gente teve o boom lá do ChatGPT, isso já quase 2 anos, né? Que foi ali no final de 2022. Eu me lembro, em fevereiro de 2023, a gente já tinha incorporado nos nossos softwares. Mas por que isso, né? Porque a gente tem uma tecnologia de ponta e a gente conseguiu fazer isso rapidamente, né? Eu me lembro que até algumas empresas concorrentes aí começam a falar, não, mas o ChatGPT, mas está ruim, mas ele tem muito que amadurecer, tem muito que aprender. Mas às vezes é desculpa porque não pode inserir aquela nova tecnologia no seu produto. E ali em 2023, início de 2023, a gente já estava utilizando o nosso AI Assist ali, né? E hoje todas as nossas soluções podem se utilizar do nosso AI Assist na prática. Então já não é um negócio que fala, é legal, não, né? É lá no RH, que o cara pode fazer um resumo de um CV, ou é no RH que pode fazer também se vai ter uma nova posição, já utilizar AI Assist para descrever aquela nova posição, é no sistema de logística que ele pode utilizar a melhor rota utilizando o nosso AI Assist, é no nosso RP que ele pode fazer uma avaliação do seu DRE para dar os principais indicadores. Então os nossos clientes já estão utilizando na prática, né? Já não é uma coisa assim da NASA, que todo mundo está utilizando, como é que vai utilizar? Não, a gente já está utilizando, né? Utilizando nas nossas soluções e utilizando aqui na Sênior também, utilizando nas nossas reuniões, utilizando no nosso sistema jurídico. Então a gente também está forçando a barra, porque como é que a gente vai vender solução se a gente aqui na prática não está utilizando, né? Então a gente está utilizando. Nas nossas reuniões, por exemplo, na nossa reunião de board com a Colômbia, né, um dia desses, nós estamos utilizando, no final a gente faz resumo, ela faz um resumo para a gente, diz quais são os responsáveis por fazer o quê, já entende espanhol, já entende português. Então, assim, a gente tem que também utilizar aqui no nosso dia a dia, né? Porque a gente utilizando no dia a dia, a gente também vai saber como incorporar isso nos nossos produtos. Então, sim, eu acho que é um negócio que veio, que não tem volta, né? E esse negócio que está aprendendo, que ainda tem erro, como tudo na vida. Mas o que ela ainda, mesmo hoje, dá de ganho de produtividade para as empresas, é um negócio absurdo, né? E isso é uma forma de, primeiro, aumentar a produtividade, que a gente estava falando, né? Muitas vezes a gente tem várias áreas com deficiência de mão de obra, né, que pode ser suprido, de certa forma, com a utilização de AI. Então, eu acho que é um negócio que veio para ficar e todos os dias a gente lança alguma coisa nova nas nossas soluções que estão utilizando lá, né? A gente chama o nosso AI Assist aqui. Perfeito. Bom, todo setor, todo segmento que tem inovação como uma das premissas aí, dos pilares, né? Ele está sempre buscando resolver as dores particulares, né? Dores de produto,
time to market, adesão do produto em relação ao cliente, experiência do cliente. E é claro, quando a gente fala em software, não é diferente. Queria que você falasse um pouco do conceito de Composable ERP. Legal. Conceito recente, né? Começou com o Gartner ali. As empresas começam a adotar, a gente vê que até as empresas produtoras de ERP começam também a adotar esse conceito. Assim, eu acho que é uma tendência para facilitar a vida do nosso cliente, que isso é o principal, né? Essa questão do nosso ERP, né, ser um ERP modular, né, composable que fala, que possa fazer fáceis integrações, até porque, assim, por mais que a gente desenvolva soluções, é impossível atender todas as demandas dos clientes. Então, tem um ERP que o nosso cliente, com as soluções que ele tenha, local ou que comprou de outro fornecedor, né, que tenha sistemas legados, possa se conectar no nosso ERP Composable de uma maneira muito simples e fácil, ou que uma nova tecnologia, quando surja, como foi o caso do AI, possa facilmente e rapidamente se conectar no nosso ERP, é melhor. Então a gente sai daquele ERP lá atrás, monolito, né, para fazer a integração, aí depois tinha vários problemas de integração e começava, mas o problema foi de quem? O problema foi do ERP, foi o problema do outro software que tentou conectar com o ERP e ficava um jogo de idas e vindas. Às vezes, arquivos enviados, volta, depois surgiu, foi automatizando. Mas o fato é que esse processo de integração do ERP era um processo que era muito difícil e muito doloroso para os clientes, né? E com o ERP Composable isso fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil porque você pode conectar vários softwares dentro desse ERP, e muito mais fácil de quando surge uma nova tecnologia, seja AI, seja utilizando bot, seja utilizando BPM, por aí vai, se conecte de uma forma muito fácil nos sistemas. E que não dependa da área de tecnologia para fazer isso, muitas vezes, né? Então, hoje a gente também estimula os nossos clientes a utilizar as nossas soluções, a nossa plataforma, para desenvolver nossas coisas, novas funções que possam se conectar muito facilmente com o nosso ERP, sem precisar da sênior ou sem precisar da área de TI dele para fazer. O próprio usuário pode construir lá, se conecta e sai utilizando, né? Reforma tributária. Tema bem complexo, que vai aí impactar todas as empresas, independente do segmento, independente do tamanho. Como é que a Sênior está se preparando para ajudar os clientes aí nessa jornada? Eu acho que a gente sempre foi muito reconhecido por isso, né? Se a gente volta alguns anos atrás, teve um e-social, né? As pessoas hoje esquecem, mas foi um trabalheiro aquilo ali, né? Porque de uma hora para outra, várias informações que as empresas não estavam preparadas para enviar, né, para o governo, tiveram que se preparar, né? Então, não é diferente agora da reforma tributária, né? Uma reforma que começa, eu acho que aí tem impactos dentro da empresa, porque vai ter muita mexida, muita mudança ali, a gente vai ter que mexer o sistema para estar preparado para essa mudança, mas também tem impacto financeiro, né? Nada por acaso. Então, eu acho que a gente vai ajudar o nosso cliente ali na medida que a gente vai deixar o sistema dele, o nosso sistema pronto para ele estar utilizando a partir do próximo ano que começa, né? Que vai ser gradual, então não vai ser da noite para o dia, então vai ter uma mudança ali que algumas coisas ele continua utilizando como está utilizando hoje, algumas coisas já com novos requisitos da reforma tributária, mas a gente está pronto, né? Está pronto, está olhando, está conversando, está participando de grupos, são grupos de reuniões que tem para discutir o que é que precisa ser alterado no nosso sistema, e quando tiver aí para ser utilizado, a gente vai estar pronto. Isso eu acho que é uma das fortalezas nossas. E aí talvez seja, a gente está falando de fortaleza da Sênior, mas fortaleza de uma empresa brasileira que está acostumado há 36 anos, né? Quantas alterações a gente teve? A gente está falando de reforma tributária, mas já teve social, a gente já teve inflação de 100% ao mês, se brincar, né? Então, assim, mudança no Brasil, a gente está acostumado a fazer, né? Eu acho que isso é um diferencial que a gente tem, porque a gente é muito rápido, né? Porque a gente está acostumado a fazer. Então, assim, é mais um problema, mas a gente está pronto. Então, quando tiver que utilizar, o nosso cliente aí vai estar super bem atendido e pronto para utilizar as nossas soluções. Eu queria te perguntar sobre ESG. 3 letrinhas que podem significar aí, daqui a algum tempo, né, daqui a alguns anos, o fechamento de uma empresa, né? Ou seja, a continuidade da existência de uma empresa, né? A falta da prática disso pode gerar
a descontinuidade de uma empresa. Como vocês têm praticado isso internamente e como vocês estão se preparando aí para poder ajudar os clientes de vocês nessa jornada? É interessante que algumas empresas falam isso hoje como um diferencial, né? Eu tenho as práticas do ESG, né? Eu acho que isso muito em breve é commodity. Se tu não tiver, tu tá fora, né? A gente vê, por exemplo, alguns fundos de investimento que só fazem investimento em uma empresa se ela tiver as 3 práticas de ESG muito bem definidas e praticadas, né? Então, assim, aqui nós não somos diferentes. É claro que, em termos de grau, quando a gente fala numa indústria de tecnologia, o né, não é tão grave como o social e o governance, porque nós somos uma indústria limpa, né? Então, assim, o talvez numa indústrias, né, de transformação, tal, isso é muito forte lá, porque tem um componente de poluição, né, muito importante. Então, tem uma atenção muito forte que na indústria de tecnologia, de certa forma, a gente tem uma indústria limpa e que até ajuda a redução, né, para os nossos clientes, na hora que ele está adotando tecnologia, menos uso de papel, automatização. Então, a gente ajuda ele dessa forma, fazendo com que ele automatize seus processos, né? No caso de governança, a gente, por incrível que pareça, ainda vê várias empresas escorregando nisso aí, né, Luciano? Assim, empresas que até então pareciam ser empresas bem consolidadas no mundo da governança que escorregaram. Então, é um processo que a gente tem muito bem estruturado aqui. Há muitos anos, por exemplo, que a gente já tem nosso conselho, a gente tem conselheiros independentes, né? A gente é auditado pelo Big Four. Então, assim, isso já está muito bem estruturado. E o social, a gente tem diversas ações que a gente faz, isso é super legal e super gratificante o que a gente faz aqui dentro. Por exemplo, a gente tem várias formações de mão de obra em comunidades carentes, e a gente participa de investimentos em formação de mão de obra, até porque a área de tecnologia a gente sabe que é uma área que tem um déficit absurdo de mão de obra, então a gente faz muita ação em cima disso e outras ações mais. Então, assim, aqui dentro eu acho que os 3 pilares a gente está super, super legal. E como é que ajuda o nosso cliente ali, né? Eu acho que soluções como a nossa de software ajuda demais o nosso cliente, por exemplo, na parte de governança, né? Assim, com as informações prontas, no momento certo, na hora que ele precisa, com certeza a gente está ajudando o nosso cliente na parte de governança. Na área de logística, na hora que a gente está ajudando o nosso cliente a fazer a melhor rota, a gente está ajudando o lá dele, né? Porque menos poluição, né? Menos gás emitido. Então, em diversas áreas, quando tu olha, tu vai ajudando o que parece que só é uma solução, que está aumentando a produtividade do cliente, né? Está melhorando seus processos. Não, a gente está ajudando ele nas 3 letrinhas, né? Então, assim, que bom que eu acho que cada vez mais a sociedade está nos cobrando isso, né? Cada vez mais forte. A gente, quando vai lá para fora, a gente vê lugares que isso é mais forte que outro, né? Então, assim, por exemplo, pelo menos a minha visão, a Europa cobra muito mais isso do que os Estados Unidos hoje, né? Principalmente na questão do né? Que a gente está falando, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que as empresas não podem fugir dessa responsabilidade que eles têm, né, com o nosso futuro, né? Futuro dos nossos filhos, futuro dos nossos netos, né? É assim, um negócio que veio para ficar e que bom, tá? Que bom. Perfeito. O foco agora é o executivo. Carlênio, está preparado? Vamos lá. Muito bem. Queria que você se apresentasse um pouco, Carlênio. Legal. Eu, Carlênio, Castelo Branco, tenho 53 anos, sou pernambucano, estou há 12 anos morando aqui em Blumenau, tenho 2 filhas, uma esposa, então minha casa ali é sempre com mulheres, né? É super legal. Minha filha mais velha agora está em São Paulo, a outra aqui em Blumenau também, próximo ano está fazendo vestibular. E é isso, sou formado em ciência da computação, já passei por outras áreas na minha história, em outras indústrias, mas estou de volta aqui há um bom tempo na área de tecnologia, que é uma área que é super legal, a gente aqui sempre construindo o futuro. Muito bom. Um hobby? Hobby, viajar. Viajar. Adoro viajar, eu acho que é nesse momento que eu recarrego as baterias, né? Quando a gente sai um pouco, relaxa, descansa.
e sempre gosto muito de viajar aí com a família. Um livro. Um livro, eu gostei muito do Paixão por Vencer, do Jack Welch. Ali eu acho que ele foi um grande administrador, né? Fez o que fez na GE, pegou uma empresa que faturava bilhões de dólares, levou a empresa a faturar centenas de bilhões de dólares, né? Tem algumas críticas em relação à sua forma de gestão, mas o fato é que ele construiu uma bela história dentro da GE e o livro é muito legal. Eu aprendi muito com esse livro. Por muito tempo ele foi minha cabeceira ali. Legal. Um filme. Um filme. Eu sempre gostei muito assim de filmes policiais e tal. E um agora é talvez O Poderoso Chefão, a trilogia. Gostei bastante. Muito bom. Um ídolo. Um ídolo. Eu sempre digo que eu não tenho ídolos, tá? É claro assim, eu acho que eu me espelho muito na minha família, né? Nos valores que ela me passou. Mas ídolo, assim, eu acho que todo ele a gente tem que aproveitar as coisas boas de cada um, aprender aquelas coisas boas, mas nem todo mundo é perfeito, né? Eu mesmo não gostaria que ninguém tivesse o Carlênio como ídolo. Eu tenho coisas boas, mas também tenho coisas ruins. Então eu prefiro sempre buscar, poxa, o que foi de bom de cada um. Mas se falar de liderança, assim, de ideologia, de idolatria, assim, com certeza minha família, porque passou os valores que eu tenho hoje. Muito bom. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Eu acho que assim, ó, a família que eu tenho é um sonho realizado, né? Sou uma pessoa muito bem casada, com as minhas filhas, que eu amo, então assim, eu acho que era um sonho realizado ter uma bela família e eu consegui construir uma bela família. Um sonho a realizar. Um sonho a realizar. Sei, eu acho que falando em família também, eu gostaria que, né, agora minhas filhas, né, que estão crescendo, que estão fazendo sua formação, que elas também seguissem seu caminho, né, a sua profissão, e fossem felizes naquilo que elas estão construindo, como eu sou hoje. Eu sou uma pessoa que sou extremamente realizado no que eu fiz na minha vida profissional. Eu sempre digo que assim, eu venho feliz trabalhar na Sênior porque eu gosto daquilo que eu faço. Então, acho que o sonho não realizado é isso, que elas também possam ser felizes aí no seu caminho profissional que elas têm pela frente. Muito bom. Se você pudesse dizer uma frase, uma palavra na cabeça, né, colocar ali no mindset de alguém que está abrindo um negócio, que está começando um negócio, o que você diria? Eu diria para a pessoa acreditar no potencial que ele tem. Porque assim, o ser humano é capaz de fazer, né, coisas inimagináveis. Basta acreditar no seu potencial. Então, se ele está começando o seu negócio, que ele tem aquela ideologia por fazer, por construir uma coisa nova, radical, que ele construa, que ele coloque a meta de fazer aquilo ali e que ele acredite na capacidade que ele tem, porque ele vai conseguir. Falando em gestão do tempo nos negócios, né? Numa escala de 1 a 100, quanto que você deve dedicar a planejamento e quanto você deve dedicar à ação? Boa pergunta. Eu acho, Luciana, assim, ó, vou te dar o exemplo do que a gente faz hoje. Eu acho que a gente aqui hoje é um 20-80, 20 planejamento, 80 ação, né? Mas eu acredito muito nisso. E por quê, né? Essas grandes empresas que não existem hoje mais, não foi falta de planejamento. Foi falta de uma execução bem feita. Eu não tenho dúvida que eles tinham acesso às melhores consultorias do mundo, tinham recursos para investir e por algum motivo não deram certo. E provavelmente não deram certo pela execução que foi mal sucedida. E não porque lá no planejamento não estava dizendo qual era a ameaça que ele tinha, qual era a oportunidade que eles tinham. E de alguma forma eles não fizeram aquilo que estava no planejamento ali, que eles tinham discutido. Então, planejamento extremamente importante, todo ano tem que fazer, tem que revisar, planejamento não é para sempre, mas a execução eu acho que é o que faz ganhar o jogo. Muito bom. E qual é a bandeira defendida pelo Carlênio? A bandeira de vida, aquilo que o Carlênio sempre defendeu, que muitas vezes não foi compreendido, mas é a bandeira do Carlênio. Qual é? O pessoal aqui já sabe, porque eu sempre faço. O que é o justo, pessoal, eu pergunto. Então, se a gente tem algum problema, por exemplo, com um cliente, a gente pergunta, o que é o justo? A gente está errado? Se a gente estiver errado, a gente vai ter que fazer e vai ter que entregar, porque a gente errou. Ao mesmo tempo, se é um erro do cliente, a gente vai dizer, não, esse é um problema,
nosso cliente tem. Então, vamos ajudar ele a resolver. Então, a questão de justiça, né, de ser o justo, eu acho que é a minha bandeira, que eu sempre carrego, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E muitas vezes isso não é compreendido, né? Eu acho que isso é a principal bandeira. E a segunda é tomando decisões em função do coletivo e não em função do individual. Então, muitas vezes a gente tem que tomar uma medida que sabe que para alguns vai ser um pouco duro, mas a gente tem que pensar no todo. Né? Hoje, quando eu tomo uma decisão aqui na Sênior, eu tenho que pensar nas 3.000 pessoas que trabalham na Sênior e suas famílias. Então, o conjunto sempre é mais importante do que o individual. Isso a gente sempre tem que ter na cabeça. E para finalizar, Carlênio por Carlênio. Carlênio por Carlênio? Cara, esse eu não sei. Corta e faz de novo. Carlênio por Carlênio. É um cara que sempre está alegre, né? Sempre otimista. Eu acho que a gente tem que pensar que as coisas vão se resolver. Eu adoro um desafio, assim, e adoro se alguém vai dizer para mim isso não vai dar certo. É ali que eu faço de tudo para dar certo. Mas uma pessoa extremamente aberta, gosto de compartilhar muito, compartilho as minhas decisões aqui com minha turma, por exemplo, né? A equipe aqui da Sênior sabe muito bem disso. As minhas decisões são extremamente compartilhadas com eles. Eu nunca dou a minha opinião antes de ouvi-los, né? Até porque, como presidente, quando a gente dá a primeira opinião, tende a ser a opinião que fique vigente, então eu escuto todos eles primeiro. E eu acho que isso é o que faz a Sênior ser diferente, né? E também a gente pede que isso não seja só o Carlênio que faça, e sim que toda a empresa faça. Então as nossas decisões aqui são extremamente bem compartilhadas assim com todo o time. Porque é isso que tem que fazer, né? A gente tem que ser humilde em ouvir quando a gente está errado, ouvir uma opinião contrária, né? Não que isso seja fácil, né? Não é que o Carlênio ouve uma opinião contrária, que legal, não, o Carlênio... Mas assim, o Carlênio tem que respeitar, tem que ouvir, e muitas vezes a gente sabe que é a gente que estava errado, né? Então a gente tem que ser humilde em reconhecer quando a gente está errado, né? Então é isso, eu acho um cara super humilde, desde quando, né, porque o Carlênio é presidente hoje, eu acho que quando eu comecei e o Carlênio de hoje é a mesma pessoa, não mudou absolutamente nada. Em casa eu faço as mesmas coisas, eu cozinho com minha esposa no jantar, né, a gente lava prato, assim, é uma vida extremamente simples e é assim que tem que ser. Muito bom. Bom, Carlênio, quero te agradecer, foi um prazer enorme poder te receber aqui. Obrigado, portas abertas, sempre que precisar um bate-papo desse descontraído, é só chamar. Obrigado. Pessoal, lembrando, esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube e em nossas redes sociais. Um abraço e até mais.